Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aí algumas questões. Quero agradecer muito todos os comentários aí nos últimos vídeos, tá? E nós vamos aí fazer um esforço para deixar essas perguntas em dia. Tem bastante pergunta, tá? Não desanimem, certo? Aqui eu toco o canal sozinho, tá? Então às vezes demora um pouquinho, mas tem perguntas muito boas, tá? E a gente vai tentar aí abordar praticamente todos os assuntos, né, trazidos ao longo aí dos próximos dias, tá? O Aloysio vem para nós, ó. Acho o Tesouro Direto IPCA mais ótimo investimento para longo prazo. Porém, fiz algumas simulações e cheguei à conclusão que investir no índice SP500 é bem melhor, através de ETFs ou de outra forma. ETF eu acho uma forma fenomenal, tá? Acho uma forma bárbara, boa, muito positiva de investir. Qual a sua opinião? Olha, Luiz, assim, ó, que uma coisa é renda fixa, outra coisa é renda variável, né? Então, assim, renda variável vai ter momentos que vai andar bem, vai ter momentos que vai andar um pouco mal, certo? A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, certo? Então, assim, ó, no Tesouro Direto, como é renda fixa, a gente tem uma projeção, a gente consegue fazer uma certa projeção, tá? Renda variável, isso não existe. Tá? Depende do lucro futuro das empresas, dos mercados, enfim, de crises mundiais. Pega lá 2007 para 2008, quando aconteceu ali a crise do subprime, né? E a coisa foi bem pior. Então assim, na verdade, opinião não vale muito aqui, tá? O que vale? Eu acho que vale é ter os dois. Você vai ter que ver qual o tamanho que você quer de cada um na sua carteira, porque são objetivos diferentes, tá? Então, assim, e aí pode ter o ETF de Ibovespa também, né? Vamos prestigiar a Bolsa Brasileira também. O ETF de índice de bolsa eu acho muito positivo, certo? Eu acho que tem que ter na carteira de qualquer investidor, mas eu acho que tem que ter os dois, tá? Tem que ter a parcela de renda fixa, tem que ter na carteira. Por quê? Porque ela vai te dar a estabilidade e a segurança para você poder aproveitar as oscilações que acontecerem na renda variável, certo? Agora, não dá para bater o martelo e dizer assim, ó, que um é melhor que o outro, porque eles são muito diferentes e tem momentos em que um vai performar melhor e o outro vai performar pior, tá? Então, isso aí depende muito do momento, depende muito do corte histórico, depende do tempo que a pessoa avaliou, certo? Aí existem muitos conteúdos na internet dizendo que o CDI ganha do índice Bovespa em 15 ou 20 anos no Brasil. Tá, mas e daí? Né? E daí? O que aconteceu no passado não necessariamente vai acontecer no futuro. Tá? A gente tem que justamente focar o nosso investimento no nosso plano. E aí, qual é o papel de cada tipo de investimento? Bom, a gente vai ter ali a renda fixa para dar uma estabilizada na carteira, para ter ganho de longo prazo com o Tesouro IPCA, sim, com certeza, certo? E vai ter também a sua parcela aí de renda variável. Aí, claro, né, a renda variável tem vários tipos, né? A gente gosta muito dos fundos imobiliários porque eles dão renda, né? Mas quer investir num ETF de índice, tudo bem, ele vai ter a sua função e vai ter o seu lugarzinho lá. Aí a proporção de cada um é você que vai determinar, ok? Olha só, Fabrício. Como seria a melhor forma de investir 100k no IPCA 35,45? Seria adequado fazer o investimento de uma vez só? Ou poderia dar exemplo de como proceder com aportes fracionados? Olha, Fabrício, a gente não gosta de aporte único, tá? Porque aporte único aumenta o risco, por exemplo, aloquei tudo na taxa de 5%, ou aloquei tudo na taxa de 4%, de 3%, né? E aí a taxa sobe e fica aquela dor de cabeça. Como dividir isso, tá? Em quanto tempo você quer estar investido? Você vai estabelecer o seu prazo, 1 mês, 2 meses, eu quero estar com esse investimento concluído até o fim do ano, até o final do próximo semestre, você vai determinar. E aí eu sugiro dividir. Assim, depende, né? Pode ser em aportes semanais, tá? Pode ser 2 aportes por semana. Dependendo do tempo, você vai ver ali a fatia que você vai fazer. Aí vamos dizer assim, as taxas hoje estão na casa de 5%. Vamos dizer que, sei lá, daqui a alguns meses a taxa está em 5%.
deixa uma partezinha numa reserva de oportunidade. 5,5, quero dizer. Hoje está 5, vamos dizer que daqui a 3 meses está em 5,5. Ou se você fez um plano de fazer essa alocação ao longo de 6 meses, né? Em aportes semanais, tá? Aí você vai ter 3 vezes 6, 18. Você vai dividir em 18 partes. Aí, quando bater os 5,5, você pode colocar 2 partes. Ou 3 partes dessas 18, tá? E assim por diante. E aí vai esperando com o dinheiro aonde? Hoje em dia pode ser Tesouro Selic, tá? Pagando aí 6,25, vai perder uns meses de inflação, mas não vai ter perda nominal. Então, pode usar o Tesouro Selic como reserva de oportunidade ou para o dinheiro ficar esperando à medida em que você vai fazendo esse aporte fracionado e constante ao longo desse período que você determinar. Tá? Mas assim, ó, o que eu acho uma coisa fácil e legal de fazer, que eu geralmente faço com os meus aportes mensais, é dividir em aportes semanais. Faz um aporte por semana. Isso aí assim dá muita tranquilidade, você vai pegando taxas aí de todos os períodos, você vai fazendo igualzinho aos tubarões, né? Que eles compram sempre, eles pegam curva de alta inteira, pegam curva de baixa inteira, eles estão sempre comprando, certo? Então é isso, tá? Só que aí você vai ter que pensar em quanto tempo você quer montar essa posição, tá? A gente chama montar a posição, atingir determinado valor em determinado investimento. Então, enquanto tempo você já tem esse aporte grande inicial, e aí, em quanto tempo eu vou alocar isso, certo? Estabeleça isso, tá? Estabeleça um prazo aí, faz as alocações em aportes semanais e vai dar muito certo. E depois continua incrementando com os aportes mensais, certo? E muito boa sorte aí que vai dar muito certo. O Renato pergunta aqui, ó. A pergunta do Renato é muito interessante, tá? Qual seria a sua opinião sobre uma carteira de tesouro direto com juros semestrais, sendo 2/3 no pré-31 e 1/3 no IPCA 30 com juros? No caso, todo o valor arrecadado com os cupons seria utilizado para a compra de mais títulos do IPCA 30 ou IPCA principal. Acredito que de uma data ali parecida, né? Pretendo pegar todo o valor arrecadado nos vencimentos para aplicar em tesouros especiais de longo prazo para aposentadoria. Eu acho a ideia sensacional, tá? Eu acho muito boa a ideia, tá? Porque você vai fazer aí uma bola de neve em que você vai potencializar os juros compostos dos títulos públicos, reaplicando, fazendo juro composto em cima de juro composto. Olha, gente, isso aí é a coisa mais sensacional que existe, tá? Isso é a coisa mais sensacional que existe. Meu único senão aqui é que eu acho que a parcela do pré-30 está muito grande, tá? Eu sei que tem havido aí comentários, né? A inflação vai baixar e tal, depois o pessoal vai se arrepender de não ter comprado nessa hora e tal. Mas é que assim, pessoal, a inflação ela é um determinante de pânico no brasileiro, certo? E assim, a gente está muito exposto à inflação, só tendo a taxa para se defender, que é o caso do prefixado, pode ser um pouco assustador, especialmente no começo, né? Bem, deixa eu só fazer uma continha aqui, ó. Uma continha bem simples, pessoal. Vamos pegar aqui 8% de taxa líquida no bolso, né? 9,5%. Olha, pessoal, comprando prefixado a uma taxa de 9,5%, você vai ter líquido no bolso aproximadamente 8%. 8% reinvestido, no final do primeiro ano, um título vira 1,08, que no segundo ano vira 1,16, que no terceiro ano vira 1,25. Então, pessoal, um potencial de uma aplicação aumentar 25%, e aí você vai ter aumentado o quê? O montante final a receber e a semestradinha recebida todo semestre. Isso só prefixado. Faz de conta que a inflação não existe, tá? Só nesses 3 anos aumenta 25%. Mas aí você vai dizer, não, mas a inflação está em 10%, em um ano tu já perdeu isso aí. Já perdeu quase a metade disso aí. Sim, mas a Selic está subindo. A Selic está subindo. Não se esqueçam que a Selic subindo
tira dinheiro de circulação, tira dinheiro da economia real, bota dinheiro no mercado financeiro e os juros também de crédito ficam mais caros, os créditos ficam mais difíceis, tá? O dinheiro para as empresas fica mais caro, o dinheiro para o consumidor fica mais caro e a economia esfria, literalmente, congela, tá? E aí a inflação desaparece, tá? Então isso acontece, já aconteceu no passado. Claro, desaparece aí 3%, quase não tem inflação no Brasil, né? Então, pessoal, assim, ó, vendo essa perspectiva, tá? Realmente o prefixado é muito atrativo, tá? Mas assim, pessoalmente, tá? E aí é só uma opinião, nada além disso, tá? Eu fico um pouco incomodado com esses 2/3 no pré-31, tá? Eu preferiria ao contrário, eu preferiria 2/3 no IPCA 30 e 1/3 no pré-31, né? Porque com inflação a gente não pode brincar, tá? Mas assim, vamos passar os 3 anos para 6, pessoal. Vamos continuar aqui, ó. Vezes 1,08, né? Vezes 4, 5, 6 anos. Olha aí, pessoal. Potencial de 57%. Potencial. Nada mais do que isso. Projeção, futurologia, tá? Nada mais do que isso. Aí que tá, né? E eu tô usando uma taxa de 9,5. 9,5. Esse número parecia impossível em 2020. Em 2021 ele veio e se estabeleceu, né? Mas aí que tá, né? 2/3 no prefixado. Aí se lá no meio do caminho a pessoa não consegue mais executar esse cronograma, tem que estar bem firme essa decisão, tá? Para poder fazer isso. Mas eu ainda acho mais prudente deixar 1/3 no pré e 2/3 no IPCA, porque aí tu pode ir executando o cronograma menos preocupado, mais relaxado, dormindo mais tranquilo. Cada um é cada um, né? Só tô falando da minha opinião. Certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.